como a família pode ajudar também a pessoa que está vivendo esse drama a se livrar dele. Eu recebo aqui no nosso estúdio o psicólogo Alexandre Brito. Obrigada, Alexandre, pela sua participação. Viu? A gente também recebe aqui o Otávio, que é influenciador digital. Já também se viu numa situação de vício em jogos, né, Otávio? Obrigada pela sua participação. E a Rose, gente, a dona Rose Gomes, que a senhora já foi casada com um homem que era viciado em jogos? Como é que era a sua vida só de ser casada com uma pessoa que tinha esse tipo de dependência, dona Rose? Boa tarde, Roberta. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão presentes, que estão nos assistindo. Eu casei muito nova, né? 20 anos, já casei grávida e meu marido era militar. No início do casamento, era aquele joguinho de baralho com os amigos, né? Daí foi iniciando, depois sinuca. Eu fiquei 28 anos casada. No final, ele ficava... Eu não tinha meu marido em casa, meus filhos quase não via o pai, porque como ele era motorista da viatura, ele trabalhava 24 horas, folgava 36. Essas 36 horas era dentro de um bar, jogando e bebendo. Quais eram os prejuízos que a senhora... Perdia relógio. Ele... O objeto que tinha, ele levava para trocar, que se perdesse. Ele ganhava. Sinuca, ele ganhava de todo mundo. Mas chegou um ponto que ele ficou tão doente de álcool, né, que ele bebia muito. Então, ele chegou a um ponto que ele não tinha mais reflexão no que ele estava fazendo. Ele já pegava o que tinha, se ele perdesse no jogo, tirava o relógio. Aliança, não sei o que aconteceu, com certeza foi isso também. E eu sempre trabalhando. Tinha dia que eu chegava em casa, eu não via meu marido. Eu saía de manhã para o trabalho, eu não via ele. Quando eu chegava à noite, ele tinha ido para o quartel. Quando chegava de manhã, que eu saía de casa às 6 horas, ele chegava às 7, 7h30 do quartel, eu não via. E isso acabou com o casamento? Sim, aí durou 28 anos, né? Mas ninguém casa esperando a separação. Todo mundo casa, quer ter seu casamento, né? O resto da vida. Mas eu cheguei a um ponto que eu falei, gente, meu filho mais novo tinha 11 anos. A minha mais velha tinha 16, a do meio tinha 15, 14. Aí eu cheguei a um ponto e falei, gente, e meus filhos estavam ficando assim, agressivos por ver aquelas brigas. Quando a gente causava de se encontrar em casa, era briga. Daqui a pouquinho a senhora vai contar pra gente qual foi o ápice dessa dependência em jogos do seu esposo na época. Agora deixa eu conversar um pouquinho com o Otávio. Já você foi um tipo de jogo mais virtual. Foi isso, Otávio? É isso. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Roberta. No meu caso, eu nunca joguei. No meu histórico de família, né? Eu lembrei até do meu pai lá falando. Meu pai foi a mesma coisa, a mesma situação. Quase acabou com a nossa família pro jogo de aposta de baralhos, né? Sinucas. E hoje bebeu, que hoje ele é um alcoólatra, né? Mas no meu caso foi diferente. No meu caso foi virtual. Eu nunca joguei, mas me ofereceram muito dinheiro para botar tigrinho, tourinho, tudo que você imaginar de site, me ofereceram. E eu falei que não queria mostrar isso ao meu público, eu não queria. O dinheiro não me chamava atenção naquele fato ali, porque eu ia estar meio que roubando do povo, sabe? Eu ia estar muito bem de vida, sendo que o povo ia estar muito ruim, sempre ia perder, e eu acho isso péssimo para o influenciador. Eu acho que todo influenciador que faz isso, ele para mim nem influenciador. Mas você já teve uma relação com jogos? Eu já tive relação com jogos, né? Mas não foi né? Esse tipo de jogo. Tipo de jogo? É mais esportivo, né? Mas tigrinho, esse tipo de coisa, não. Os esportivos que eu arrisquei a jogar e perdi foi contra o Brasil ainda, né? E esquece, não dá para mim. Isso aí não é para mim. Alexandre, independentemente do tipo de jogo, se é baralho, se é sinuca, eu me recordo de um depoimento do Otávio em outras situações que você tinha uma relação muito forte com aquele tipo Street Fighter, né? Essa relação na época do fliperama. Gastei meu dinheiro todo. Tô falando? Ele que falou, hein? Independentemente do tipo de jogo, quando que
até então, é um lazer e quando que se torna um vício? Então, o jogo, em geral, a gente tem a tendência a jogar para ganhar, ninguém joga para perder. Só que quando a gente percebe esse tipo de dependência, a gente vê que é jogar para perder. Aí eu vou me explicar, né? Porque parece até esquisito, né? Como assim jogar para perder? Ninguém joga para perder, mas joga. A gente começa muitas vezes jogando para uma curiosidade, para conhecer um pouco sobre aquele jogo. E às vezes tem uma coisa que é muito comum em todos os vícios, que é o imediatismo, né? Então tem uma resposta rápida. Então você tem uma sensação, um bem-estar, você se sente mais completo, mais feliz, você tem um ganho ali. Mas logo vem a perda, né? Essa perda que está dentro do jogo, está dentro desse mundo, né, dos jogos, seja qualquer jogo que for, faz com que você tenha a sensação de que você pode ganhar de novo. E aí você vai querer se vingar da máquina, se vingar do mercado, porque isso também acontece para quem investe, day trader, enfim, né? Mas também quem faz apostas. Aí você quer o quê? Recuperar aquele dinheiro perdido rápido. Só que acontece, você perde em dobro, aí você não investe mais, não é nem investir na verdade, né? Você nem aposta mais aquele dinheiro, você aposta agora o dobro do que você apostaria, sendo que você já perdeu o dobro. Ou seja, vai perdendo sempre de forma múltipla. Então você começa a jogar para perder, porque você sabe que vai perder. Você poderia parar e não para, não consegue. Você começa a entrar justamente numa espécie, Roberta, de prisão. Você começa a entrar numa espécie de aprisionamento e isso vai se tornando um ciclo. E quando é que é ruim? É ruim nesse ponto em que os prejuízos começam a vir e você sabe que vai vir o prejuízo e não consegue sair. Agora, 2 milhões de brasileiros, o que explica, né? Um número muito assustador. O que pode estar por trás disso, Alexandre? Falta de educação financeira, isso é um ponto. Nós não temos educação financeira porque jogo não é investimento, é aposta. É 50-50, eu tenho chance de perder e ganhar, né? Também tem um dado que é importante a gente falar, que também a maioria são homens e jovens rapazes, ali de 18 a 25 anos, também querendo ter esse dinheiro, né, rápido, vamos colocar assim. Isso também é outro ponto importante que a gente precisa pensar, né? Então, assim, falta de educação, isso. Outra coisa também é a sensação de bem-estar, Roberta, do jogo. Geralmente ele traz uma coisa muito imediata. E essa sensação você gosta, sabe? Tem uma coisa ali de potência que logo vira decadência. Então, esses são umas pistas que a gente pode ir desenvolvendo ao longo da entrevista aqui, que fazem com que as pessoas acabam se envolvendo. E é muita gente, Roberto, como você fala, porque tem outra coisa também que a gente está trazendo aqui, ele está trazendo isso aqui muito bem, é que a parte comercial do jogo, essa propaganda, esse marketing envolvido no jogo, é pesadíssimo, né? Envolvendo pessoas famosas, que dão uma certa suposta credibilidade e as pessoas, isso é um outro fator também que acaba as pessoas entrando em armadilhas. Eu vi, inclusive, propagandas desses jogos online usando imagens de pessoas famosas com inteligência artificial e nem eram elas. Eu já recebi essa propaganda. Então, fica assim, aí mais isso, um alerta, né? Isso é muito perigoso. Até porque é tudo muito atrativo, né? As cores, a musiquinha. E a gente olha assim, chama a atenção, mas tudo isso está estrategicamente sendo utilizado dessa maneira, né? Olha só, chegaram comentários aqui pra gente nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp. Inclusive, convido você aí de casa a mandar seu relato, tá bom? Aqui está o nosso WhatsApp, 999422478. Tem também o nosso Facebook, Fala S. Chegou um comentário que diz: meu namorado é um homem super inteligente, enfermeiro, ele tem 59 anos. E terça-feira eu descobri que ele estava jogando isso. A minha sobrinha, gente, está toda endividada. Eu só penso o seguinte, que isso é o fundo do poço para quem não tem condições. Só fiquei bem com o meu namorado depois que peguei a senha do celular dele, porque eu não aceito vícios na minha vida. Tem também comentários no nosso Facebook. A Uana Aparecida diz: eu estou pagando uma dívida enorme dos outros por conta desses malditos jogos de azar, principalmente os online. A Lenira Moura participa com a gente, ela falou que teve um vizinho, gente, que chegou a tirar a própria vida. Trabalhador, começou a jogar quando não tinha dinheiro, ele começou a colocar os bens, perdeu a casa, perdeu a família, enfiou a cara nas drogas até o fim da vida. E para a senhora, dona Rosa, qual foi o ápice
de prejuízo que o seu marido deixou na vida da senhora? Para mim, eu não gosto nem de lembrar, que eu fico emocionada. Foi o respeito por mim, pelos meus filhos, né? Porque a partir do momento que parte com a agressão, está desrespeitando os filhos que estão presentes. E pena, sentia pena dele, porque ele ficou doente. Eu me separei logo. Eu tinha 36 anos, acordei para a vida. Eu falei, não, eu não estou vivendo, estou vegetando. Eu só trabalhava, cuidava de casa e filho, e eu não tinha marido, ao mesmo tempo não tinha. E ele perdendo tudo no jogo? Ele perdendo tudo e perdendo a saúde. E aquilo ali foi, sabe, eu cheguei a um ponto, eu falei, não, eu vou me separar. Eu vi que estava indo, já não tinha mais casamento, não tinha mais amor, não tinha mais respeito. Meus filhos adolescentes, aquela fase de 13, 14 anos, 16 anos. Então não tinha mais. Aí eu me pedi a separação. Ele ficou doente, já estava doente. 5 anos depois separada, que eu divorciei, né, que eu pedi o divórcio. Ele não queria divorciar, eu fui lá, fiz tudo. Tinha todos os meus comprovantes, quando ele me agredia, fazia BO, tinha exame de delito, tudo, né? Pra gente ver até que ponto que chega, né? Que isso vai evoluindo. Saindo da minha casa. E uma coisa vai levando a outra, né? Esse excesso nos jogos, aí envolve bebida, tem gente que se envolve com drogas e vai aumentando a dívida. A vida da pessoa vai virando uma bola de neve, essa é a verdade. A gente vai conversar agora com o Otávio Lube. Ele é especialista em segurança da internet, ele vai explicar pra gente, né, por que as redes sociais, Otávio, impulsionam hoje esses tipos de jogos, igual o Otávio explicou aqui pra gente, que toda hora aparece pra ele, aqui também o Otávio, seu xará, toda hora aparece pra ele a propaganda desses joguinhos. Por que as redes sociais impulsionam esses tipos de jogos? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. Bem, a internet impulsiona num primeiro momento porque nós ainda estamos engatinhando em regulamentações específicas que outros países já passaram. Então, hoje, nós temos uma popularização. O doutor Alexandre colocou muito bem a questão da disponibilidade, né? A gente ouviu outros relatos, o próprio Otávio, meu xará, os outros relatos que nós tivemos aí, é que as coisas estão muito disponíveis. Então, hoje, com qualquer celular, nós podemos acessar esse tipo de jogo e as redes sociais, as quais praticamente todos nós estamos inseridos, elas estão ali o tempo todo oferecendo essas possibilidades. Muitos influencers relatando ganhos extraordinários. Então, isso tem um quê, inclusive, de golpe, né? Aquela coisa de, olha, você vai ter um ganho extraordinário se você começar a jogar. E os jogos também, pessoal, principalmente os digitais, eles são programados para que a pessoa vá fazendo o que nós chamamos de gamificação. Ou seja, ele vai te preparando, ele te dá aquele pequeno doce, ele vai te dando ali pequenos ganhos, ele vai fazendo você sentir aquele prazer de jogar e de, principalmente, ganhar. Fazendo, como já foi colocado, que as pessoas vão apostando cada vez mais. E aí um aspecto muito interessante, nossos meios de pagamento hoje são totalmente digitais. Então é muito fácil fazer um Pix para uma plataforma de jogos, cadastrar um cartão de crédito numa plataforma de jogos. Nunca aconteceu, Roberta, uma coisa que tem acontecido muito, relatada pelas operadoras de cartão de crédito, que é as crianças pegando os cartões de crédito escondidos dos pais e cadastrando em plataformas de jogos para terem acesso a esses jogos e, consequentemente, se expondo a essa realidade. Então, perfeito, isso não é esse alerta que você está fazendo agora para quem é pai, para quem é mãe. Às vezes pensa assim, não, nunca tive esse tipo de problema na minha família, mas fique atento, porque às vezes a gente pode não perceber e achar que os nossos filhos estão simplesmente num jogo inocente, de lazer, né? Só para passar o tempo, mas não. Otávio, obrigada, viu, pela sua participação, trazendo esse alerta muito importante para a gente, tá certo? E agora, só para a gente concluir esse assunto aqui no nosso estúdio, Alexandre, na reportagem que a gente trouxe, disse, né, que a pessoa deve buscar ajuda, pedir ajuda, mas às vezes até pedir é tarde. O tamanho da dívida pode estar gigante, o envolvimento, a dependência ainda maior.
Como que a família também percebe esses sinais? Então, é comum que a família perceba esses sinais quando as coisas já estão feias, vamos colocar assim, né? Ou seja, a pessoa viciada, é comum que ela faça o quê? Faça tudo isso escondida. Ela faz de uma forma a não falar com o outro, o aplicativo está só no celular dela, às vezes tem conta conjunta, ela acaba tirando dinheiro, fala que é para outra coisa, e a família não percebe de início, mas vai tendo comportamentos estranhos, vai tendo algumas dificuldades de relacionamento, a pessoa começa a ter prejuízos, esquece de pagar uma conta, começa a vir, né, e começa a se ocupar demais daquele jogo, Roberta. A pessoa começa o quê? Abrir mão do entorno, das coisas ao redor dela, do entorno dela, para ficar no jogo. Para de falar com pessoas para se dedicar ao jogo. Para, às vezes, até de trabalhar, estudar, seja como for. Então, ela começa a mudar o tempo e a mudar a questão financeira. Então, a família, às vezes, percebe quando já acontece esse prejuízo, né? E aí, sim, a família entra como rede de apoio, como suporte, tentativa de encaminhar para no caso, um tratamento que pode ser multidisciplinar, com a terapia, procurar o psicólogo, para lidar com esse comportamento, com esse vício, em algumas situações também um médico, um psiquiatra, para tentar lidar com essa situação, tá? Porque isso pode fazer com que a pessoa traga prejuízos para ela e para a família, ou até mesmo um rompimento familiar, que são os casos que nós estamos trazendo aqui, Roberto. Então, às vezes, a família, quando percebe, é quando a coisa já está ficando muito feia, porque a pessoa que está na dependência, a gente chama de dependência, né? Não consegue fazer isso sozinha, não tem autonomia, porque ela está dependente do jogo, então ela não tem autonomia, ela está escrava, e faz isso escondido porque ela tem uma certa vergonha e medo de ser repreendida. Então, o que a gente até orienta para a família que tem pessoas com esse vício é que não trate o familiar com esse julgamento pesado, que condene, que brigue, que simplesmente faça uma opressão, mas que tenta escutar primeiro. Gente, tem uma chuva de comentários aqui, pessoas participando com a gente. Tem uma pessoa que diz: acabei de perder R$250, eu não consigo parar de jogar. Tem um outro comentário aqui, eu tenho um amigo que era muito bem de vida, tinha casas alugadas, carro, perdeu tudo, gente. Isso no jogo de baralho. Ele também tinha envolvimento com outros tipos de jogos. Cadê? Os comentários estão chegando e vão subindo, aí eu vou perdendo aqui, calma. Com outros tipos de jogos, hoje ele não tem nada. Estamos achando até que ele está ficando meio surtado, olha isso. Também tem um outro comentário falando de uma mãe: meu filho hoje tem uma família, mas está perdendo o melhor em relação a esse vício, né? Tinha acabado de... Cadê? Peraí, esse comentário também embolado, porque a gente vai tendo aqui também muitos comentários ao vivo e a gente vai lendo assim à medida que chega, viu? Tem um outro comentário aqui falando que uma pessoa que joga foi reclamar com a plataforma, né? E disse que eu deveria saber que eu tenho que ter sorte para ganhar. Né? Enfim, as pessoas começam a ficar revoltadas, né? O que essa pessoa disse, que vai perdendo, vai querendo brigar com a plataforma e às vezes vai surtando mesmo. Você até comentou, Otávio. A pessoa surta, ó, tem um amigo que a menina surtou, pegou dinheiro emprestado com todo mundo, e ela gastou tudo e o pai e a mãe teve que internar ela. Surtou, tá internada hoje, porque gastou tudo. Então é um perigo, para quem não sabe, infelizmente, jogar, para quem não entende disso, é um perigo, é um vício danado. Só para a gente encerrar, mais um comentário aqui de uma pessoa que diz: no começo eu entrava com R$20, né? Eu tinha um ganho baixo, aí depois eu fiquei viciada ao ponto de usar meu cartão de crédito para jogar, perdia, colocava mais dinheiro para tentar recuperar o que eu havia perdido. E daí eu fiz uma dívida enorme no meu cartão, nem sei como vou pagar. E meu esposo ainda descobriu e ainda quase acabou com um casamento. Gente, obrigada pela participação de todos vocês. Roberto. A nossa principal intenção aqui é o quê? É fazer um alerta, levar esse assunto para que vocês consigam observar se tem alguém na família aí também, né, que chegou ao ponto que precisa de ajuda. E não deixe chegar ao ponto mais importante. Exato.